o nome assim, o nome do sermão, né, o qual eu tirei por base as palavras, é a providência de Davi e os dias de hoje. Mas, na verdade, tem alguns tópicos de outros sermões também. E eu vou começar aqui falando, compartilhando com vocês um versículo de Samuel 17, Samuel capítulo 17, versículo 37, que fala sobre, que conta, né, esse capítulo conta a briga de Davi contra Golias. Então, só para falar um pouquinho sobre Davi, Davi, ele era um músico, ele tocava harpa, ele era muito amigo do filho mais velho do rei Saul. O nome dele era Jonatas. E então ele estava na corte, né, do rei Saul, e era um jovem muito querido. Ele também era pastor, mas era um jovem muito bom, né, e um grande guerreiro. E Israel, ele estava, então era o reinado reinado de Saul, né, o primeiro reinado de Israel unido. E, bom, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês para desligar o microfone, tá bom? E o Saul, eles, né, durante o reinado de Saul, eles passaram por várias guerras e teve uma guerra contra os filisteus. E os filisteus tinham esse grande soldado, né, que era, de acordo com a Bíblia, tinha quase 3 metros, né, 2 metros e 90 centímetros. E ele se chamava Golias. E Saul, ele ia lutar, né, contra Golias. Então, Davi, ele chega, né, e fala, Senhor, o meu pai, quando vinha um leão, né, matar as ovelhas, ele deixava uma ovelha ser morta, né? E enquanto o leão tava comendo, né, e pegou a ovelha, eu fui lá e consegui salvar a ovelha e matar o leão. E a mesma coisa aconteceu com o urso, né? Então né, ele já tinha matado um leão e um urso. Então Davi fala para Saul, né? O Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor Deus, né? O Senhor Deus me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor esteja contigo. Então Davi ele vai lá, né, e consegue então matar Golias, né, na história que a gente conhece tão bem. O que a gente não conhece tão bem é que Davi era muito bem preparado, né? A ideia que a gente tem, assim, normalmente quando a gente escuta essa história, é que Davi era um pastor totalmente despreparado e que a vitória sobre Golias foi somente uma obra de Deus, né? Deus guiou ele. Mas certamente Deus guiou ele, né? Isso eu acredito, acho que é fato que Deus tenha guiado ele, né? Tem uma ajuda divina, mas ele tem que ter méritos para ter essa ajuda divina. Ele tem que ter se preparado espiritualmente, né? Pedido a ajuda de Deus, né? O povo de Israel deveria, né? Certamente teve o mérito de ter a ajuda de Deus. E Davi certamente se preparou fisicamente para essa batalha, para essa luta, tanto que ele mostra isso para Saul, que ele estava preparado para a batalha, estava preparado para a luta, que ele já tinha matado um leão e que ele já tinha matado um urso, né? Então, que ele era, que Saul não ia deixar, né, um brutamontes, né, como Golias na mão de qualquer um, né? Então, ele não era uma ovelha que estava sendo mandada ao abate, né? Ele era o cara que tinha salvado a ovelha do leão, né? Que tinha salvado a ovelha do urso. Então ele estava lá para salvar o povo de Israel. E continuando então, né? A Saul, vocês sabem que ele fica muito enciumado, então com o heroísmo, né, de Davi, com a fama de Davi, ele começa a ter esse medo de Davi tomar
né, o lugar dele, né? E Jonatas é muito fiel ao pai e também a Davi. Ele acredita em Davi, é muito amigo dele, fica tentando apaziguar as coisas, mas Saul fica com essa cisma, né, com relação a Davi e persegue Davi, né? E tanto que Davi acaba tendo que formar um próprio exército para se defender, né? Mas por fim, Saul acaba morrendo e Jonatas acaba morrendo também, né? E o Davi então é escolhido aí por Samuel para assumir então a coroa do reino de Israel. Bom, Davi morre e tem esses salmos, né? Salmos 89, 1, 4. Só para, né, não sei se todos sabiam, eu não sabia disso, né? Nessa pesquisa, fiquei sabendo que vários salmos, na verdade, foram escritos pelo próprio rei Davi. Mas esse não, esse foi escrito depois da morte dele. E fala o seguinte: cantarei para sempre o amor do Senhor. Esse cantarei, quem está cantando aí seria o povo de Israel. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o vosso amor para sempre, e que firmaste nos céus a vossa fidelidade. Então ele está falando da fidelidade de Deus, né? Ele sabe que Deus ama Israel, né? Vós disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o seu trono por todas as gerações. Então, isso é Salmos 89, 1, 4. Então, o Salmos 89, ele começa, né, louvando... só um minutinho, por favor. Fecha aqui, por favor. Ele começa, então, louvando, né, Deus, é um salmo de louvor, mas mais pro final, porque esse é só o início do salmo, não queria, né, demorar muito, mas ele começa louvando o Senhor, falando da fidelidade de Deus com relação ao povo de Israel, mas depois ele começa a lamentar, né, que os descendentes de Davi, eles não tenham sido tão fiéis, né, com relação a essa aliança com Cristo, com Deus, né, com essa aliança com Deus. E ele, mesmo assim, se deparando com a infidelidade, né, ele reafirma a fidelidade com Deus e a promessa, né, a realização final da promessa, que é a vinda do Messias, né, que é a vinda do maior filho de Davi, o Messias, que seria o rei dos reis. Então, a gente, que lição a gente tira disso, né? Primeiro, né, Davi, ele teve que se preparar, né, para a batalha, ele estava muito bem preparado para lutar contra Golias, mas mesmo com a vitória, ele passou por perseguição, né? E durante essa perseguição, ele acaba depois se tornando rei, né? Mas ele deixa aqui, né, os seus descendentes, e os descendentes não são tão fiéis assim a Cristo, mas mesmo assim continua essa batalha, né, entre o bem e o mal, né, entre realmente ser fiel a Deus. Então, e também ele fala, né, sobre a questão de que eles são perseguidos pelos inimigos, apesar de serem o povo escolhido, né? Também, então, o Salmo 89 ele fala de Davi, que Davi tem que fugir dos seus inimigos, apesar da sua unção por Deus. E da mesma forma, nós estamos sob um ataque, né? Apesar da nossa unção, né? Então, apesar de sermos aí um povo cristão, né? Temos a bênção de Deus, hoje, nos dias de hoje, nós estamos passando por um ataque, né? Um ataque à liberdade pessoal, ataque à democracia, não só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos países que eram símbolos de liberdade, né? Como Canadá, França, Itália, foram acometidos aí por tiranos, né? Que tentaram tirar a liberdade do povo. E o povo foi para a rua, foi protestar, né? E foi novamente perseguido, né?
como fora da lei. Então, nós estamos vivendo em uma época de tribulações que parece assim, poxa, mas nós temos fé em Deus, o que está acontecendo, né? Parece um tempo assim de que a gente não está entendendo, né? Por que todas as tribulações, né? O que está acontecendo, né? Então, existem várias religiões aí falando sobre a chegada de Cristo, né? Porque são tantas notícias, todo dia chega uma notícia, acabando a pandemia, 2 anos aí de lockdown, de referendos, de mandatos, começa uma guerra e todas essas questões também com relação, né, ao esporte feminino, que é mulher, enfim, são vários assuntos diversos que atacam princípios básicos da civilização ocidental, né, da cultura ocidental. Mas o Reverendo Samuel Moon, ele, no livro de Hong Song-yong, ele fala o seguinte, né? Aqueles que têm fé na religião apenas para o seu próprio benefício abandonarão Deus depois de receberem bênçãos. Isso porque receber bênçãos é o objetivo deles. Depois de um tempo, eles vão cair. Você deve orar do ponto de vista que busca encontrar o que Deus deseja. Então, devemos orar a Deus para conceder bênçãos ao mundo inteiro. Então, a questão é, a gente não pode só pensar na gente, né? A gente tem que pensar no mundo inteiro. A gente realmente tem que fazer a vontade de Deus. E, e para fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter fé, né? Mas a gente também tem que tem que estar preparado, né? Não adianta só rezar, fazer oração. A gente também tem que estar preparado tanto para a vitória como também para a derrota, né? Então, o Hyunjin, ele sempre cita nos sermões dele, tem citado muito ultimamente, Alexander Solzhenitsyn, tá? E quem é esse cara? Que ele sempre cita, fala muito sobre o livro dele. Então, Alexander Solzhenitsyn é um russo, né, da antiga União Soviética, e ele era um bolchevique, sabe? Ele lutou a Segunda Guerra Mundial no Exército Vermelho, e ele era leninista, né? Acreditava em Lenin, acreditava na Revolução. Mas aí, quando Stalin assume o poder, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, ele começa a se corresponder com um amigo, mandar cartas para um amigo, e uma dessas cartas ele critica algumas coisas que o governo estava fazendo. Essa carta foi interceptada e ele é mandado para um gulag, né? Que é um gulag? Então, Gulag, ele é um acrônimo, né, em russo, que quer dizer direção principal ou administração dos campos de trabalhos corretivos. Ou seja, ele foi mandado para uma correção, né? Então, aqui está o nome em russo, né? E, na verdade, esses campos de trabalho, né, eram campos de concentração, né, campos de trabalho forçado, eles viravam escravos do Estado, né, escravos no sentido, assim, mais triste da palavra, né, porque eles eram tratados, assim, né, eram torturados. Então, primeiro, eles iam para um julgamento, né, e daí nesse julgamento eles eram torturados até admitirem o crime, e depois eles eram levados, depois que admitiam o crime, porque eles já não aguentavam mais, então eles eram levados para um campo de concentração. No caso do Alexander Solzhenitsyn, ele foi para Colima, né, lá, né, quase no Canadá, né, e era um lugar extremamente frio, então chegava até 60 graus abaixo de zero, tá, um dos lugares mais frios do mundo. Mas esses gulags, eles existiam não só na Sibéria, eles existiam em toda a Rússia, inclusive em lugares
próximos à capital, inclusive até próximo a Moscou, tá? E também em países da União Soviética. Esses gulags, Solzhenitsyn, ele escreve um livro que se chama Arquipélago Gulag, porque ele compara, né, essas prisões a ilhas. Então, o conjunto de ilhas é um arquipélago, né? Então, como se fossem ilhas separadas, né, no mar da Rússia. E ele, durante a prisão, ele fica 11 anos preso, ele começa a escrever a experiência dele e a experiência das pessoas que estavam com ele. E depois ele sai de lá e escreve um livro, né, que se chama Arquipélago Gulag. Nesse livro existe, esse livro ele foi escrito entre 1958 e 1967, durante o governo do Stalin. E ele relata a experiência dele, é um livro de 600 páginas, que é um resumo, pessoal, de 3 livros de 600 páginas cada, tá? Então, era a princípio 3 livros de 600 páginas cada, mas como começou a fazer muito sucesso, ele acabou resumindo aí para um livro de 600 páginas, um livro só. E ele relata não só a experiência dele, mas também a experiência de 237 pessoas com sobrenome, né, nome, sobrenome, pessoas que existiam. Então, não existe nenhum relato que seja, assim, de alguém criado por ele, um personagem. Todos os relatos são de pessoas que realmente existiram. E o que fala esse livro, né? Fala dos horrores do campo de concentração, coisas realmente horríveis. Eu tentei comprar esse livro e não existe esse livro aqui no Brasil, não existe edição recente, tá? A última edição é da década de 70 ainda. E, e é um absurdo, né? Nós sermos negados a esse tipo de conhecimento, porque desde pequenos, né, nós, pelo menos eu, assim, acredito que, né, a maioria de vocês, a gente assiste filmes falando sobre o Holocausto da Alemanha, né, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, e com razão, né, Hitler, ele é tratado, né, como um demônio, e ele tem que ser tratado assim, né, como um demônio, pelo fato do que ele fez na Europa e pelo fato de ele ter matado 6 milhões de judeus, né, e ciganos e alguns outros povos perseguidos, minorias, que morreram nos campos de concentração. Então, o tratamento dado a um nazista, né, é o tratamento correto. Mas o fato de o fato de existirem provas que na União Soviética existia mais campos de concentração. E, de acordo com Alexander Solzhenitsyn e com outros pesquisadores, o Alexander Solzhenitsyn, ele fala que, e outros pesquisadores também, ele fala que durante vários anos a contagem de mortos nos campos de concentração não era feita, tá? Daí, a partir de um certo período, lá de um ano, começaram a contar os mortos. E os mortos contados, os mortos contabilizados, são 8 milhões de pessoas dentro dos gulags. E fora, então, os vários anos sem contabilizar. Então, vários estudiosos, vários pesquisadores, não só Alexander Solzhenitsyn, acreditam que existe aí a possibilidade de mais de 20 milhões de pessoas terem morrido nos gulags da União Soviética durante o governo de Lenin e Stalin. Então, se a gente contar só os 30 milhões dentro dos gulags, mais em torno aí de 5, 6 milhões de pessoas que morreram de fome na Ucrânia, outros milhares de pessoas que morreram de fome na própria Rússia, são muitos milhões de pessoas, né?
mas qualquer pessoa pode, né, numa universidade, ou num parlamento, dizer que é comunista, dizer que é stalinista, né? Isso ainda é permitido. E esse é um dos fatores que o Alexander Solzhenitsyn, ele critica a sociedade ocidental. O que acontece, né? Quando o Stalin ele sai do poder, e daí entra o Nikita, como é que é o nome dele? Nikita Khrushchev, até anotei aqui. Nikita Khrushchev. Ele começa a fazer uma desestalinização, né? Ele começa a criar um programa para tirar a influência do Stalin como pai da nação. E o Alexander já estava fora da prisão, né? E ele tinha todos esses documentos escritos, todo esse livro escrito. Daí, quando começa essa campanha para tirar o Stalin, né, da cultura russa, ele pede, né, para lançar esse livro. Ele pede permissão para lançar o livro. E essa permissão é concedida durante uns 5 anos, por aí. Depois eles percebem que esse livro não é um livro muito bom para ter, né, e esse livro é recolhido. Mas alguns livros vão parar na Alemanha Oriental e acabam parando na Europa livre, né? E daí a gente chega na Europa e esse livro vira um sucesso, né? E o Alexander, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é convidado para receber o prêmio. Ele, inclusive, ele recebe o prêmio dentro da, da, a, da embaixada, né, russa em Genebra, para não sair da Rússia, né? Mas esse livro, ele causa tanto estrago à União Soviética, à imagem da União Soviética, que ele é despatriado. Eles não podem matar ele porque ele tem muito sucesso, né? Mas ele é expulso da Rússia e vai para os Estados Unidos. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, ele começa a perceber que a comunidade acadêmica fala bem do Stalin, né? Por quê? Porque o Stalin, ele ganhou a guerra contra Hitler junto com o Reino Unido e os Estados Unidos. Então, ele ficou sendo parte dos bonzinhos da história, né? E daí o que acontece? Ele conseguiu contar a história do jeito dele, né? E conseguiu esconder o que ele fez de errado, né? Então, ele fica muito chateado com isso, com a civilização ocidental que não enxerga o comunismo da mesma forma que o nazismo é visto. Ele critica alguns outros fatores também, com razão, tá? E, enfim. Bom, o Hyun-Jin, ele sempre fala de Alexander Solzhenitsyn com o intuito de mostrar a resiliência de uma pessoa. Ele tinha muita fé em Deus, né? E ele fala no livro que as pessoas que eram religiosas e acreditavam em um milagre, não, às vezes chegava uma notícia, né? Daqui uma semana vão soltar todas as pessoas do campo de concentração. Aí as pessoas ficavam lá, né, esperando, a semana ficavam rezando, rezando e acreditando, Deus vai nos salvar, Deus vai nos tirar daqui, acreditando no milagre. Daí chegava a outra semana, isso não acontecia e elas se desanimavam, se despedaçavam. Aí acontecia isso de novo, daqui um mês vai terminar os campos de concentração. Eles mandavam uma notícia lá, alguém entrava com uma notícia e novamente a pessoa se despedaçava. E o Alexander, ele começou a perceber que essas pessoas, elas morriam primeiro. Eram as pessoas que colocavam toda a esperança numa salvação vinda do além, né, como se fosse um milagre, e não se cuidavam, não cuidavam da sua fé interior, não cuidavam
da própria saúde, né, de ter gratidão por estar vivo, de ter aquela força de vontade, ele começou a perceber que ele tinha que enxergar a realidade. Ele tinha que enxergar a realidade. Ele estava ali no campo de concentração, ele tinha que se adequar àquela situação, ele tinha que ser forte, tinha que ter aquela fé interior. Um dia eu vou sair daqui, mas eu tenho que enxergar a realidade qual eu estou vivendo. Não posso viver num mundo de fantasia. Eu tenho que enxergar a realidade. E eu tenho que fazer o possível para sobreviver. E ele consegue sair de lá, sobreviver, sair da Rússia, né? Depois ele volta para a Rússia quando ele morreu faz pouco tempo. E, e ele volta, ele morre na Rússia, né? Ele gosta muito da Rússia, morre na Rússia. Enfim, então esse é o Solzhenitsyn, né? Que assim como Davi, ele se preparou, né? Se preparou para um momento difícil. Então, não adianta condenar o nazismo e passar pano para os comunistas da União Soviética, né? As mortes na União Soviética, né, são 20 milhões, né? As mortes na Alemanha, 6 milhões. E é uma realidade que é escondida, né? Ninguém escuta isso na escola. Ninguém escuta sobre os gulags na escola, né? São as meias verdades da narrativa. Bom, e chegamos então ao nosso amado Reverendo Samyamun, né? Que também passou por uma situação difícil, né? Nós todos sabemos aí, né, dos 3 anos no campo de concentração na Coreia do Norte e o que ele fez, né? Então, no livro, né, quem é Cidadão do Mundo que Ama a Paz, então ele fala, né, em tais condições eu meditei. Eu me questionava se poderia amar a Deus mais do que o meu desejo físico de um pedaço de pão nesse ambiente. Continuei fazendo essa pergunta para mim mesmo. Como resultado, decidi dar metade da minha ração diária para outras pessoas neste ambiente. Durante 3 semanas, dividi metade das minhas refeições com os outros prisioneiros. Eles estavam em choque. Por que eu dei metade da minha ração para eles? Eu precisava ensiná-los o fato de que se eles pudessem comer até a metade da ração de comida, eles poderiam sustentar sua vida. Então, durante 3 semanas, né, ele fez essa condição, né, 21 dias, né, de dividir metade da comida, né, com os outros prisioneiros. Então, quando ele voltou a comer normalmente, era como se fosse um presente, né? Então, ele se acostumou a uma situação pior para poder sentir que a situação estava melhor. Psicologicamente, é um exercício. E, portanto, sempre senti que metade da comida me era dada como ração e a outra metade era uma bênção dada pelo céu, todos os dias. Porque foi graça, comi com gratidão. Com a minha gratidão por essa metade da comida, pude esquecer e deixar de lado todas as dificuldades e sofrimentos que enfrentei. Como prova, sempre mantive meu peso de 72 quilos na prisão. O homem não deve ser influenciado para a esquerda ou para a direita por causa da comida. Então, por mais dificuldades, né, que o Reverendo Samuel tenha passado, ele mostra, né, esse espírito de fé, né, de esperança, mas de realidade, né? De ter uma visão de você estar enxergando a realidade ao seu redor, está enxergando a realidade do mundo, o que realmente está acontecendo. Isso ele mostra durante a vida inteira dele. Ele sabia os perigos, sabia o que estava acontecendo, sabia o que tinha que fazer, né? E tinha fé, mas sabia que as coisas não iam acontecer sem ação, né? Então, além disso, ofereci-me como voluntário para fazer as tarefas mais difíceis, entre todas as tarefas atribuídas aos prisioneiros, aos prisioneiros. Decidi dizendo a mim mesmo: vou fazer a tarefa que todos nesta prisão mais odeiam. Eu pensei que se eu recusasse ou recuasse, o sofrimento do céu começaria. Por quê? Porque daí ele estaria mostrando para Deus
que ele estava sofrendo. Ele não queria mostrar para Deus que ele estava sofrendo. Então, com essa postura, assumi a responsabilidade pela tarefa sem parar. Como trabalhei assim, recebi um prêmio lá. Ainda hoje acho que foi a melhor época da minha vida, porque pude atender a Deus e sempre vivi por seus princípios nas situações mais miseráveis. Então, é interessante que tem muitos soldados que olham para trás durante a guerra, né, e falam que foi uma época de irmandade. O que eles lembram, né, é que foi uma época de sacrifício, mas foi uma época de extrema lealdade aos amigos, a irmandade, né, ali da tropa, de união. É interessante isso, né? Essa questão de, durante a dificuldade, você tem aquele ideal tão grande que faz com que aquilo traga boas memórias, né? De vencer as dificuldades. Então, nós devemos ter a esperança, né? Esse aqui é um trecho do Sermão do Rio de Nim, mas também uma estratégia realista, né? No campo de prisioneiros de Hunan, onde os prisioneiros trabalhavam até a morte carregando sacos de fertilizante de nitrogênio, o verdadeiro pai escolheu dormir no lugar mais humilde, próximo ao banheiro. Seu crime foi pregar a palavra de Deus. O pai dividiu a escassa ração que lhe deram para comer pela metade e deu metade aos outros prisioneiros. Quando as forças da ONU, sob o comando do general MacArthur, bombardearam o campo de fertilizantes ao lado do campo de prisioneiros, ele disse a seus discípulos que ficassem a 5 metros dele para que sobrevivessem. Ele e os outros conseguiram escapar. Então, eu encerro aqui a apresentação e convido todos a comentar, fazer perguntas.